Olá, esse é o nível 2 desta série de gravações que falam a respeito da lei de Deus, né? Neste nível 2, nós vamos falar sobre as alianças, né? Por que falar sobre as alianças? Porque é através das alianças que os mandamentos eles foram dados, através das alianças que nós temos a lei sendo dada a nós, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre as alianças, né? Serão 5 aulas que vão falar sobre as alianças. Hoje vamos falar nesta aula número 4 sobre um conceito geral sobre as alianças, né? As características gerais sobre as alianças. Nós vamos falar sobre 4 alianças que Deus ele coloca, né? Talvez existem algumas pessoas que dizem que Deus ele faz outras alianças, né? Mas estas são as 4 únicas alianças na Bíblia que mostram que Deus fez aliança com uma pessoa ou com um grupo de pessoas, né? Existem alianças que as pessoas fazem com Deus, né? Por exemplo, os judeus quando voltam do exílio babilônico, né? Eles decidem o povo fazer aliança com Deus, né? Ou alguns prestarem culto a Deus e fazerem uma aliança com Deus ou um voto a Deus, né? Mas essas são alianças que na Bíblia são claras que são alianças de Deus, né? Que elas partem de Deus, não partem, né? Não partiram de Noé, de Abraão, de Israel, né? Ou do povo para com Deus, mas assim sempre de Deus para com o povo, né? Deus que ele visa buscar ao povo e fazer aliança com eles, né? Nós vemos que Deus ele faz 4 alianças. Em primeiro lugar, ele faz aliança com Noé e com seus filhos, né? Lá em Gênesis 9:9, eu vou estar lendo aqui esses textos para que vocês possam acompanhar um pouco. Se você tiver uma Bíblia, você pode ler depois. Mas Gênesis 9:9 diz: eis que está Deus falando, né? Versículo 8 diz: e falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo. Versículo 9: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. Então Deus ele faz uma aliança não só com Noé, mas com Noé e com seus filhos, ou Noé e sua descendência, né? Em segundo lugar, numa segunda aliança que Deus coloca, é com Abraão e com seus filhos. Lá em Gênesis 17:7, Deus ele fala assim, Deus falando a Abraão: e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Então veja Deus aí fazendo uma aliança perpétua com Abraão e com os filhos de Abraão. Essa é uma segunda aliança que Deus faz. Deus também faz uma aliança com Israel e seus filhos, né? Creio que a aliança mais conhecida aí no Antigo Testamento, que é a aliança no Sinai, a aliança que veio através de Moisés, né? Lá em Deuteronômio capítulo 29, Deus ele fala através de Moisés para todos os seus, para todo que essa aliança, né? Ela seria aí para todo o povo de Israel. Veja lá o texto que está citado aí, Deuteronômio capítulo 29, versículo 1 diz: estas são as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Veja que Deus ele diz que essa aliança Deus ordenou que Moisés fizesse com os filhos de Israel, né? Ou seja, Israel ele é Jacó, né? O neto de Abraão, né? Jacó tem o seu nome mudado para Israel, e para Israel e seus filhos, Deus ele faz esta aliança, né? Aliança aos filhos de Israel, às 12 tribos de Israel. Então Deus ele faz essa aliança. E por fim, uma aliança que Deus faz em Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, né? E essa aliança é para aqueles que crerem em Jesus Cristo, né? Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, é um texto bastante conhecido, que João ele narra, né, sobre Jesus, né, sobre essa aliança feita através de Jesus. Ele diz em João 1,12 que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, né? Ou seja, aquele que crê em Jesus Cristo, ele recebe essa aliança de Deus, né? Então são essas 4 alianças que nós vamos falar, né? Hoje a gente vai ter um conceito mais geral sobre essas alianças, depois a gente vai entrar um pouco mais especificamente sobre cada uma delas,
De novo, por quê? Porque é destas alianças que as leis elas são colocadas, né? Os mandamentos eles estão associados a estas alianças, né? Algumas características das alianças, né? Em primeiro lugar, que elas têm um mediador. Sempre tem alguém, né, que faz essa mediação. A gente viu aqui 4 alianças, né? Os mediadores sendo Noé, Abraão, Moisés e Jesus Cristo, né? Toda aliança ela tem um sinal ou uma testemunha ou as duas coisas, né? A gente vai ver, né, quais são os sinais e testemunhas quando a gente estudar as alianças. Mas por que disso? Porque elas garantem a duração, né? A gente vai ver um pouco mais para frente que as alianças elas são eternas, né? Como que eu sei isso? Porque o sinal ele é eterno, as testemunhas são eternas, né? A gente vê isso desde a aliança de Noé, na aliança do Sinai com Moisés, né? Temos esses sinais que são eternos, que garantem, mostram também qual é a duração desta aliança. E toda aliança ela tem também direitos e deveres, né? Os direitos são as bênçãos e os deveres são as leis, os mandamentos. Então, a gente percebe isso, essa característica nas alianças. Por isso, nós estudarmos as alianças, porque as leis nada mais são do que os deveres contidos nas alianças que Deus fez durante a história da humanidade. Muitas pessoas não entendem isso e têm dúvidas a respeito das leis porque não conseguem enxergar que as leis elas estão debaixo de alianças que Deus fez com algumas pessoas ou com algum grupo de pessoas. Por isso é importante nós conhecermos essas alianças para entendermos verdadeiramente essas leis, né? Eu não posso querer uma bênção, um direito ou um dever de algo, de uma aliança da qual eu não participe, né? Não adianta eu querer receber um direito que não é meu, ou querer cumprir um dever que também não pertence a mim, né? Por isso é importante nós entendermos bem as alianças, né? Uma outra característica das alianças que é muito importante, né, e talvez elas não são bem entendidas, né, é que as alianças elas são eternas, né? Existem muitas pessoas que acham que uma aliança ela substituiu a outra. Isso não é verdade, né? Eu coloquei aqui 2 diagramas que mostram, né, Noé, Abraão, Moisés e Cristo, os mediadores das alianças, né? E Abraão, né, uma aliança que vem depois de Noé, depois vem Moisés e depois de Cristo, né? Uma aliança ela não substitui a outra, né? Mas ela é complementada à outra, né? Ou seja, Abraão, Deus faz uma aliança com Noé. Depois, quando Deus vem e faz anos mais tarde uma aliança com Abraão, Deus não anula a aliança que ele fez com Noé, com seus filhos. Ora, por que não? Como eu sei disso? Ora, se Deus faz uma aliança que é eterna com Noé e com seus filhos, depois ele vai e faz uma aliança com Abraão. Ora, existem pessoas no mundo que são filhos de Noé, mas não são filhos de Abraão. E eles continuam com a sua aliança com Deus. Deus ele permanece com a sua aliança. E a mesma coisa com Moisés. Existem filhos de Israel que não são filhos. Existem filhos de Abraão que não são filhos de Moisés, né? Os ismaelitas, por exemplo, né? Edom, por exemplo, que é Esaú, né? Então, os edomitas, eles não têm, né, essa linhagem de Israel. Então, eles têm uma aliança com Abraão, mas eles não estão debaixo aí da aliança de Israel e seus filhos. É a mesma coisa da aliança que Deus faz com Cristo, né? A aliança que Deus fez com Cristo não anulou as leis que existiam ou as alianças que existiam, né, nestas primeiras, desde Noé, Abraão e Moisés. Não, Cristo ele veio fazer uma nova aliança, né? Não como a aliança que ele fez. Isso aqui diz Jeremias 31, capítulo 31, versículo 31 e 32, né, que Deus ele ia fazer uma nova aliança, né? Então, a aliança ela é eterna, né? E uma outra característica, ainda falando dessa eternidade, é que a aliança seguinte, ela não anula, ela é superior, mas ela não anula a aliança anterior, né? Falando sobre a eternidade das alianças, veja o que diz o texto de Romanos, capítulo 11, versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, né? Dom é presente, aquilo que Deus dá, né? A palavra grega carisma. E vocação é chamado, né? No grego é chamado de Deus, né? São sem arrependimento. Ou seja, Deus, quando ele faz um chamado, ele não se arrepende desse chamado,
né? Isso é o contexto até do próprio capítulo de Romanos, né? Falando sobre a aliança mosaica. Então, a aliança, isso é um padrão que a gente percebe. A aliança, quando Deus ele vai fazendo aliança, a aliança de Abraão ela é superior à aliança de Noé, mas ela não anula a aliança de Noé. A aliança de Moisés, né, a aliança com o povo de Israel, ela é superior à aliança que Deus faz com Abraão, mas ela não anula a aliança que Deus faz com Abraão. E da mesma forma, quando Deus faz uma aliança em Cristo, ele não anula as alianças anteriores, mas ele cria uma nova aliança que é superior, como diz o livro de Hebreus. É uma aliança que ela é superior. Ela coloca, depois a gente vai ver sobre isso, sobre esta que é a nova aliança, que faz com que as outras estejam mais velhas, ou seja, em fase de envelhecimento. Como o próprio texto diz, que elas não acabaram ainda, elas estão em fase de envelhecimento. Um dia elas vão acabar. A única aliança que é eterna, que é realmente a colocada em Cristo. Até pelos mandamentos a gente vai perceber sobre a eternidade, destes mandamentos que foram colocados nessa última aliança. Mas esta é uma característica interessante dessas alianças. A aliança seguinte é sempre superior, mas não anula a aliança anterior. As alianças elas são eternas.